E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Petino Matheus Carvalho e está começando mais um videoaula do grupo PET Elétrica. Agora que já vimos circuitos magneticamente acoplados, estamos prontos para ver o próximo passo que são os transformadores. Bem, transformadores nada mais são do que circuitos magneticamente acoplados, porém com algumas outras propriedades que nos dão vantagem na hora de construir circuitos e conceber esses circuitos maiores. Como assim? Um exemplo prático de um transformador é se você tem um equipamento que só opera sob a tensão de 127 volts e você mora numa localidade que opera a 220. Para você poder utilizar esse equipamento, você precisa, por exemplo, de um transformador, porque senão você vai sobrecarregar o seu equipamento e vai perder ele. Da mesma forma, se você tiver um equipamento que seja 220 e for utilizar numa localidade 127, seu equipamento não vai funcionar da mesma forma como deveria, a não ser que você utilize um transformador para equalizar essas tensões. Trocando em miúdos, o transformador nada mais é do que um elemento, um dispositivo de circuito que eleva ou abaixa tensão. Só que ele não faz isso a custo zero. Para ele poder elevar a tensão, ele vai ter que... Só que ele não faz isso por nada. Para ele poder elevar a tensão, ele precisa abaixar a corrente. Da mesma forma, se ele precisa abaixar a tensão, ele precisa elevar a corrente. O que a gente está percebendo aqui? Quando a gente quer calcular, por exemplo, uma potência de um elemento que passa por um circuito, por um elemento, a potência disso é tensão vezes corrente, certo? Então, se a gente aumenta a tensão e a gente tem que abaixar a corrente, isso mostra que a potência envolvida no transformador tem que ser igual. E isso é crucial para que ele continue funcionando bem, ou seja, a potência na entrada tem que ser igual à potência na saída. Bem, e como que ele funciona? O transformador, assim como duas bobinas acopladas, eles possuem enrolamentos, e a quantidade de enrolamentos vai dizer o quanto o transformador vai aumentar ou abaixar a tensão. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem aqui, desse lado do transformador, 10 volts. Com 10 volts nesse lado do transformador e uma certa corrente 1, que eu não vou determinar agora, eu posso ter uma tensão aqui do outro lado do transformador, por exemplo, de 20 volts. Para isso, quem vai fazer o intermédio entre a relação de tensão do primeiro lado do transformador para o segundo lado vai ser a relação entre as bobinas. Ou seja, esse lado aqui do transformador tem uma quantidade de enrolamentos N1. Esse lado do transformador tem uma quantidade de enrolamentos N2. Se por acaso N1 for 5 e N2 for 10, a tensão vai ser proporcional à quantidade de enrolamentos. Então, se aqui eu tenho 5 enrolamentos e aqui eu tenho 10, a tensão deste lado vai seguir a mesma proporção da relação entre as bobinas. Então, se aqui eu tenho 10, aqui eu vou ter 20. Se eu tivesse a mesma configuração das bobinas e injetasse aqui 20, claro que aqui eu ia ter 40. Então, para essa relação aqui, eu estou aumentando a minha tensão. Eu estou indo de 20 volts para 40 volts, porque a minha relação entre as bobinas é de 5 para 10. Isso seria a mesma coisa se aqui fosse 10 e aqui 20, ou aqui fosse 25 e aqui 50. Bem, então por que não colocar um enrolamento e 2 simplesmente para fazer minha relação 1 para 2 e não desperdiçar tanto material? Bem, aí vai também da capacidade dos condutores de poder suportar tensões e correntes elevadas o suficiente para que não se rompam. Então, para uma corrente muito elevada, a gente vai precisar de mais enrolamentos para que aquele cobre, aquele material que esteja conduzindo, não se rompa ou não seja sobrecarregado. Mas, no fundo, o que a gente tem que se preocupar é apenas a relação entre N1 por N2, ou seja, a quantidade de enrolamentos do primário para o secundário. A essa relação entre a quantidade de enrolamentos, a gente chama isso de relação de transformação. Reparem que eu só dei um exemplo para vocês em que o primeiro lado tinha menos enrolamentos do que o segundo, mas o contrário também poderia acontecer, e o efeito ia ser exatamente o oposto.
Então se aqui eu tivesse 20, por exemplo, minha relação estivesse trocada, aqui seria 10. Se aqui eu tivesse 40, aqui seria 20. Se aqui eu tivesse 10, aqui seria 5. E por aí vai. Então beleza, já falamos o que é um transformador, o que ele faz. Já falamos que a potência dele precisa ser conservada. E vimos o que é a relação de transformação. Falta-nos saber apenas como é que é feita essa relação entre tensão do lado primário para o secundário e a relação entre as correntes. Não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo, para que você não fique confuso, pois isso aqui é apenas uma aula introdutória para você entender um pouco como é o funcionamento do transformador. Mas para essa montagem que eu fiz aqui, do jeito que está tudo disposto dessa forma, existe a seguinte relação, em que a tensão V1 dividido pela tensão V2 é igual a N1 dividido por N2. Tal qual a gente viu aqui nesses exemplinhos que eu estava fazendo para vocês. Já para a corrente, lembra que a relação tem que ser inversamente proporcional? Então vai ser exatamente isso. A minha corrente I2 sobre a corrente. Então a minha corrente I1 pela corrente I2 tem que ser igual a N2 sobre N1. Tem que ser o inverso disso aqui para ser proporcional. De forma que, se isso aqui é o inverso, eu posso pegar e igualar isso aqui a V2 sobre V1. E daqui a gente tira uma relação entre tensão e corrente. Reparem que se a gente isolar aqui e esquecer esse meio aqui, fazendo a multiplicação em cima e embaixo, a gente vai ter que V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2. O que corrobora o que eu falei anteriormente para vocês sobre a potência. A potência 1 tem que ser igual à potência 2. Mas beleza, isso são apenas detalhes. A gente vai explorar isso melhor nas próximas videoaulas. Mas isso aqui era só para vocês entenderem um pouco do funcionamento do transformador e um pouquinho da importância que ele tem no nosso dia a dia. Claro que não é a única, e a aplicação que eu falei para vocês está longe de ser a mais importante, porém é algo mais palpável que vocês possam entender. Nas próximas videoaulas vamos abordar mais profundamente sobre os transformadores e vamos ver cada um desses elementos, cada uma dessas coisinhas que eu falei para vocês de forma mais detalhada, para vocês ficarem craques e aprenderem tudo sobre transformadores que vocês precisam daqui para frente, beleza? Então vejo vocês na próxima videoaula, pessoal. Um abraço e até mais.